Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte e vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nesta casa de oração. Pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de louvarmos o Teu nome, de bendizermos o Teu nome. Pela oportunidade que o Senhor nos deu de trazermos diante do altar a Tua oferta, os dízimos e as primícias. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa para penetrar até a divisão da alma e do espírito. Senhor, ela é poderosa para trazer tudo aquilo que está oculto, Senhor, e manifestar aos nossos olhos do entendimento para que a gente compreenda as verdades da Tua lei. Senhor, eu oro para que os olhos do entendimento de cada pessoa neste lugar sejam ampliados para que eles entendam tudo aquilo que o Senhor pretende falar. Porque não é por força nem por violência, mas é pelo Teu Espírito. E que toda ação das trevas seja neutralizada. Todo comichão no ouvido, tudo aquilo que não provém de Ti seja dissipado agora no nome de Jesus. E a Tua palavra possa fluir abundantemente sobre os nossos corações. Amém, Jesus, amém. Nós estamos nesse mês de julho ministrando sobre uma vida abençoada. E a primeira ministração que nós falamos aqui, nós falamos sobre o coração, tudo é sobre o coração. E o texto base foi Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, nós estivemos, tanto nas quartas-feiras como no domingo, ministrando sobre esse tema. Coração, não estamos falando desse coração que bomba o sangue no nosso organismo, mas do centro de todas as decisões da nossa vida, onde está lá, nessa divisão da alma do espírito, exatamente ali. Então, a importância da gente proteger exatamente a sede das decisões da nossa vida, porque se nós não protegermos, vamos fazer coisas erradas. E eu quero ler um texto que está lá em Isaías 59, 13, diz assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Aqui Deus levanta o profeta Isaías falando exatamente disso. Um povo que se aproximava de Deus, mas simplesmente com hipocrisia. Era simplesmente de lábios. Tudo que eles faziam era de uma forma mecânica. E aqui Deus, ele está triste. Ele levanta o profeta para mostrar a tristeza dele. Porque ele não quer que eu e você nos aproximamos dele de uma forma mecânica. Deus não quer que você saia da sua casa, venha aqui para esse culto e simplesmente de uma forma muito superficial você chegue diante de Deus e volte e não sabe nem o que aconteceu aqui durante esse domingo. Deus quer realmente que o nosso coração esteja totalmente voltado para Ele, que nós possamos estar totalmente dedicados, porque a nossa mente, ela muitas vezes nos prega peça. Às vezes você está aqui e a sua mente está vagando no que você vai fazer amanhã, nas dívidas que você tem que pagar, nas coisas que você precisa realizar. Mas o fato é que Deus quer você aqui em espírito, alma e corpo totalmente conectado. Deus quer que você, quando se aproxime dEle, você se aproxime com todo o teu coração. Existe uma frase que a gente fala que é tempo de qualidade. Isso é uma das coisas que muitas mulheres exigem dos maridos, que é tempo de qualidade. Tem marido que passa o tempo todo com a mulher, mas ele nunca está realmente conectado com a mulher, porque ele não tem um tempo de qualidade com a mulher. Então, quando a mulher sai, ela quer que o marido esteja ali totalmente para ela, mas às vezes o marido está no celular, está pensando em outras coisas, mas não está conectado a ela. Da mesma forma, Deus, quando você vem à casa dele, é para que você
tendo um tempo de qualidade com o Senhor. Então é exatamente isso que nós precisamos, ter esse tempo de qualidade com o Senhor. Isso mostra também que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Mas não só nesse momento em que você vai no culto, mas em todos os dias da sua vida. Depois nós falamos sobre a prova. E prova fala de teste, nós somos provados todos os dias. O que está no nosso coração? É exatamente no momento de dificuldade, é exatamente no momento onde você está passando, às vezes, o calor da provação, quando você está naquela situação bem difícil, é ali que o seu coração é provado. Porque é fácil, às vezes, a gente ser provado quando está na bonança, quando está em paz. Mas quando você está ali naquela situação difícil, é ali que o domínio próprio vai exercer o controle sobre a sua vida, que é um fruto do Espírito. Domínio próprio é onde você vai poder exatamente exercer, não simplesmente reagir diante da situação, mas você vai exercer o controle da sua vida pleno e você vai agir de acordo com o que você tem dentro de você, que é a palavra de Deus, como uma âncora na sua alma. Ela simplesmente te dá o quê? Firmeza. E diante das situações adversas você vai tomar a decisão correta, mas não simplesmente reagir. Deus não quer que eu e você reajamos. Nós não podemos ser reativos. Deus quer que a gente seja proativo, aquele que toma a decisão e sabe para onde vai. E hoje nós vamos falar sobre primeiro. E quando a gente fala de primeiro, é aquele que vem antes de tudo, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que entender que Deus, Ele quer que a gente realmente tenha Ele em primeiro lugar na nossa vida, né? E se a gente for ver hoje, na atualidade, a gente tem tanto ensinamento equivocado acerca das verdades de Deus. Deus quer que você tenha uma vida abençoada. Quantos querem ter uma vida abençoada? Ninguém vai, em sã consciência, vai falar, eu quero viver uma vida desgraçada, né? Ninguém em sã consciência, todo mundo quer ter uma vida abençoada. Mas o que é uma vida abençoada? Nós estamos nessa série de uma vida abençoada, e muitas pessoas pensam que uma vida abençoada diz respeito ao dinheiro, mas não diz respeito ao coração, é tudo sobre o coração. É como o meu coração se move com as coisas materiais. Porque quando a gente olha para Deus, a gente tem que entender uma coisa: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mas nós adoramos a Deus em espírito, mas é com as coisas materiais que nós possuímos é que nós vamos manifestar no dia a dia se Deus realmente está em primeiro lugar ou não na nossa vida. Se o nosso coração é um coração generoso ou é um coração avarento. Como que nós lidamos com as circunstâncias dos dia a dia? Porque o que aprisiona mais o homem nessa terra é exatamente os bens materiais, são as riquezas, é o dinheiro. Por quê? Porque, principalmente no século que nós estamos vivendo, que é o século XXI, a gente percebe que muitas pessoas hoje estão totalmente voltadas para o ter e não para o ser. Deus quer que você seja antes de você ter. Então você tem que saber quem você é. E quando eu sei quem eu sou, não importa o quanto eu vou ter, porque eu sei quem eu sou. E o que eu tenho não vai mudar quem eu sou. Então, o problema é que muitas pessoas não sabem quem são e quando têm, elas se transformam no ter e não no ser. Então, nós precisamos, cada dia, sermos trabalhados na nossa alma e curados na nossa alma para que, quando Deus te abençoar de uma forma sobremaneira, você não seja transformado no dinheiro, que você não seja envolvido pelos bens materiais. E é interessante que quando a gente vai olhar para a Bíblia e vamos analisar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a gente percebe que tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. E cada ação de Deus na Bíblia, cada situação que acontece, Deus ele está ali estabelecendo um princípio. Eu fico vendo na nação de Israel. A nação de Israel ela ficou 400 anos escrava no Egito. E quando ela saiu, ela foi para uma terra que Deus havia prometido
para os seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, para os patriarcas. Deus havia prometido aquela terra. Aquela terra que Deus havia prometido estava por povos pagãos, povos que faziam atrocidades. O nível de sacrifícios, eles faziam muitos sacrifícios humanos, e muitas vezes em crianças. Então eram povos que realmente estavam trazendo uma maldição sobre a terra. Deus queria implementar o povo dele ali para quê? Para que a bênção chegasse na terra. Deus se preocupa com o solo, Deus se preocupa com as coisas da terra. Ele diz que minha é a terra e toda a sua plenitude. Então Deus criou tudo e tudo é dele. Mas ele colocou nós aqui para que a gente cuidasse. A Bíblia fala que quando Deus plantou Adão no jardim, ele plantou Adão para cuidar e lavrar o solo. Então, quer dizer, Deus quer que a gente cuide desse planeta que Ele nos deu. E aí a nação de Israel, então, sai do Egito, fica 40 anos ali no deserto por um tempo de desobediência, mas tudo isso também tem um plano e um propósito de Deus. Porque Deus agora quer que eles venham e entrem na terra e comecem a conquistar. E a primeira cidade que eles vão conquistar é uma cidade extremamente fortificada. Os historiadores dizem que em Jericó passava 2 carros de boi na largura do muro. Você vê o quanto que era largo o muro de Jericó. E era extremamente fechada a cidade de Jericó. Então era muito difícil de transpor as muralhas de Jericó. Uma cidade extremamente fortificada. E exatamente nessa cidade que é extremamente fortificada, Deus fala, é ali que vocês vão começar a conquista. E quando Deus dá uma ordem, Ele dá uma ordem muito clara. Nós vamos ler, você pode acompanhar no telão, está lá em Josué, capítulo 6, versículo 18. Olha o que Deus dá uma ordem precisa para eles, diz assim, então somente guardai-vos do anátema, quer dizer, guardai-vos da maldição, para que não vos façais malditos ao tomardes o anátema, aquilo que está condenado aos meus olhos. E assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém, toda a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro do Senhor. Então, você consegue entender o que Deus está fazendo? É a primeira cidade que eles vão conquistar, e essa primeira cidade que eles vão conquistar, Deus fala assim, tudo que é valioso na cidade, vocês vão separar para o tesouro do Senhor. Vocês não vão pôr a mão em nada, tudo pertence a mim. É o que Deus está dizendo. E Josué, então, dá uma ordem a todos os soldados, instrui todos os soldados acerca disso. E todos os soldados, então, têm consciência disso. E eles vão para a batalha. E eles vencem a batalha, e eles conquistam aquela cidade, e eles recolhem tudo aquilo que é de precioso e trazem diante do Senhor. E depois eles vão para uma segunda batalha. E nessa segunda batalha, e nas demais, Deus fala, tudo agora é de vocês. Todas as outras conquistas que eles tinham, Deus falou, agora é de vocês, porque o primeiro foi consagrado para mim. Agora o resto é tudo de vocês. Só que acontece um fato ali em Jericó. Muitos de vocês conhecem. No capítulo 7, versículo 10, diz assim, então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Então o que acontece? Eles vão para essa segunda batalha que é Ai, e Ai é uma cidadezinha pequenininha comparado com Jericó. E eles são derrotados. E quando eles são derrotados, Josué fica muito mal. E ele começa a chorar, se prostra diante de Deus. E é por isso que Deus fala, por que você está prostrando? O problema está com vocês.
tem pecado no arraial. Por quê? Se você continuar lendo a história, você vai ver. Um homem chamado Acã, quando ele viu lá uma cunha de ouro, viu prata e viu umas roupas muito bonitas, ele pegou uma capa, ele pegou e juntou tudo aquilo e escondeu. E quando chegou lá na barraca dele, que eles moravam em tendas, ele pegou, cavou debaixo da tenda dele e escondeu. E depois pôs lá um couro de certo em cima e escondeu. E quando eles vão para a segunda batalha, eles são derrotados. E às vezes isso traz um paralelo para a nossa vida. Por que muitas vezes na vida nós somos derrotados? Porque muitas vezes, às vezes, nós não conseguimos romper algumas coisas na nossa vida. Porque às vezes nós não estamos dando o devido lugar a Deus. Nós não estamos dando a primazia a Deus. Deus, Ele não quer o segundo lugar. Deus quer o primeiro. Ele quer o primeiro lugar na nossa vida todo o tempo. E é interessante que depois você vai ver em toda a história, Deus sempre ele estabelece princípios em relação a isso. Quando ele fala das colheitas, ele fala que a primeira parte das colheitas era para ele. Então, Deus ele estabelece o princípio do primeiro. O primeiro é para ele, não importa, o primeiro é para ele. Por que o primeiro é para ele? Porque ele quer nos abençoar, mas ele quer mostrar o que está no meu coração e no teu. E aí o fato é que Acã, por conta desse ato de desobediência dele, não morre só ele. Morre ele e toda a família dele, toda a descendência dele é apedrejada. Isso parece, quando a gente olha alguma coisa assim, a gente fala, Deus é muito mal. Não, isso é a misericórdia de Deus. Porque uma pessoa com um coração totalmente equivocado contamina. Uma maçã podre não contamina todas as outras maçãs. É a mesma coisa que acontecia aqui na nação de Israel. Deus ele era muito duro nesse sentido. Por quê? Porque se houvesse alguém com um coração totalmente equivocado, essa pessoa ia contaminar as outras. Por isso Deus chama Israel para ser um povo santo, e santo quer dizer separado, um povo que está separado das coisas que ocorrem no mundo. Nós estamos vivendo num mundo conturbado nos dias de hoje, mas Deus nos chamou para ser um povo separado, um povo santo, um povo que não comunga com as coisas que estão lá fora, um povo que realmente tem que ter um coração quebrantado, contrito, um coração puro, um coração voltado para Deus. Mesmo em meio a tanta sujeira e a tanta podridão, você pode viver uma vida séria, pura, santa diante do Senhor. E Deus está nos chamando para isso, mas para isso Deus tem que estar em primeiro lugar nos nossos corações, e Ele está nos chamando para isso. Então, quando Ele estabelece isso, isso fica de uma forma registrada perpetuamente. Então, todas as conquistas, quando era uma primeira conquista, eles se consagravam ao Senhor. Depois nós vamos ver a história de Abel e Caim, que antecedeu essa história. Que Abel ele vai e pega o primeiro fruto dele, o primogênito, aquilo que era mais importante para ele, ele vem e consagra diante do Senhor. Mas Caim não, vai lá e pega qualquer coisa, o resto, a sobra, e consagra diante do Senhor. E a Bíblia diz que Deus atentou para Abel e a sua oferta, mas não atentou para Caim, para a sua oferta. Porque antes de eu trazer uma oferta, como a pastora Ana ministrou aqui, antes de trazer uma oferta no altar, Deus ele se importa com você. Ele tem que aceitar primeiro você. Por que você? Por causa do coração. O coração de Abel era correto, por isso que Deus aceitou Abel e a sua oferta, e não aceitou a Caim a sua oferta, porque o coração de Caim estava totalmente equivocado. Então não é sobre o dinheiro, é sobre a atitude do coração, é como o meu coração se comporta diante de Deus, como o meu coração se comporta diante das coisas de Deus. Essa série é uma série para nos alinhar o nosso coração, para que o nosso coração esteja realmente, quem sabe o que é prumo, os que trabalham na construção sabem que é um pêndulo
que está preso a uma corda e tem um pedacinho de madeira que é na mesma direção daquele prumo. E quando você coloca aqui e solta aquele cordão, ele tem que estar retinho em cima, quer dizer, alinhado. Deus está colocando o prumo no nosso coração para ver se o nosso coração está alinhado aos propósitos de Deus. Porque tem paredes que você coloca o prumo, a parede está assim, e o pêndulo está aqui. De tão torta que está a parede. Então Deus, às vezes, Ele coloca o prumo para ver como está o meu coração, como está o seu coração. E todos os dias, através da palavra de Deus, Ele está colocando o prumo no nosso coração. A palavra de Deus é tão rica e nos ensina tantas coisas. No livro de Êxodo, capítulo 13, diz assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santificai-me todo o primogênito. O que é o primogênito? É o primeiro filho. Santificai-me, quer dizer, separai para mim o primeiro filho, o que abrir toda a amada entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Então o que Deus está falando? Todo filho macho que nascer primeiro é meu. Toda ovelha macha primeiro é meu. E assim, e boi, tudo que fosse animal era para ser separado e consagrado para Deus. Então Deus, Ele estabelece isso na nação de Israel para que eles entendessem que tudo que diz respeito ao primeiro pertence a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito o quê? A primícia dos que dormem. Cristo, Ele ressuscita por quê? Porque Ele se torna o primeiro que ressuscitou e vive até hoje. Ele é a primícia, Ele é o primeiro. E através de Cristo, todos nós um dia poderemos estar com o Pai, reunidos com o Pai. Por quê? Porque Ele é o primeiro. Deus consagrou Jesus em primeiro lugar. E aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador têm o direito de, mesmo que você morra nessa terra, saiba de uma coisa: um dia Jesus virá e vai ressuscitar você, e você vai morar para sempre com Ele. É uma promessa, está escrito, é a palavra de Deus. Porque essa vida que nós estamos aqui, nós estamos de passagem. Porque a verdadeira vida não é essa vida que nós estamos vivendo. A verdadeira vida é a vida eterna. E a vida eterna é você estar para sempre com Deus. Hoje nós já temos Deus no nosso coração quando nós recebemos Jesus. Nós já temos a vida eterna em nós, mas o nosso corpo terrestre, ele nos impede de termos a plenitude dessa vida eterna. E Deus nos chama para experimentarmos realmente cada dia mais a plenitude do que é ser primeiro. No livro de Números, capítulo 15, versículo 20, agora ele está falando das massas, está falando do quê? Da farinha, do trigo, das primícias da vossa massa, que era o trigo. Algumas traduções falam farinha grossa, farinha fina. Oferecereis um bolo em oferta alçada como a oferta da ira, assim oferecereis. Das primícias das vossas massas darei ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. Então Deus estava falando que quando você colhesse o trigo, você amassasse o trigo e sobrasse a farinha, porque o povo oriental, não sei se você sabe, mas o trigo, na verdade, o pão é o alimento mais consumido no mundo. Não é o arroz e feijão, né? O brasileiro acha que é arroz e feijão, mas é o pão. Então o povo oriental tinha muito costume de plantar trigo. Nós plantamos muita soja, mas lá se plantava muito trigo. Então, quando eles moíam trigo, tinha a farinha mais grossa do trigo e a farinha mais fina. E eles tinham que separar. A primeira parte era para Deus. Tudo isso, Deus está ensinando uma nação que Deus tem que estar em primeiro lugar. Mas Deus conhece o nosso coração. Porque a Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 17 que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? E é extremamente corrupto. O nosso coração é corrupto. Mas Deus conhece o nosso coração. Quando você vai partir um doce meio a meio, como que você parte? Uma parte é sua. Você dá a maior parte para quem? Porque nunca você parte no meio, né? Sempre tem uma maior partezinha para o outro.
E aí, é que nem a história o padre e o coroinha foram comer na casa de um membro lá da comunidade, e aí tinha um bife grande e um pequeno. E aí o coroinha já pegou o grande e pôs no prato. E o padre falou assim: filho, vou te ensinar uma coisa, você tem que ser educado. Quando você vê uma situação, começa um bife grande, um bife pequeno, e você for servir primeiro, você serve o pequeno. Tá bom, seu padre? Se o senhor fosse servir primeiro, qual que o senhor ia pegar? O pequeno. Então o grande ia ser meu mesmo. Então, só para descontrair um pouco. Tem gente que é assim, meu irmão. Coração enganoso. O grande vai ser meu mesmo. Então, mas a gente tem que analisar. Então, isso fala de quê? De generosidade. E Deus está nos testando. Quando nós lemos e ministramos domingo passado sobre a prova, Deus está nos colocando à prova todos os dias. Todos os dias nós somos provados. Como está o meu coração? Meu coração é um coração generoso, o meu coração é um coração avarento. Como que eu estou sendo testado e aprovado? Deus, quando isso acontece, é a hora de você refletir para aí. Olha o que o pastor falou, eu preciso melhorar a minha vida. Nós não estamos aqui trazendo uma palavra de condenação a você, nós estamos trazendo uma palavra de orientação, para que você possa viver uma vida que agrade a Deus em todos os sentidos. Amém? No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Tudo que não diz respeito ao primeiro, porque o primeiro é de Deus. O resto Deus vai te dar. É com o que aconteceu em Jericó. Vocês vão conquistar a cidade, esse primeiro é meu. O resto, tudo que vocês conquistar, pode esbaldar. E eu vou dar muita... A nação de Israel, no período de Josué, conquistou 33 cidades. Deus só pediu uma. O resto, tudo que eles conquistaram é deles. Mas Deus falou para Josué que ele podia conquistar todas as cidades, mas Josué chegou na idade já avançada e não conseguiu conquistar. A Bíblia diz que muita terra ficou para conquistar. É que eles não avançaram. Deus deu tudo para eles, mas eles não avançaram. Então Deus já te deu tudo, queridos. E só depende de você. E o 34 diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, quer dizer, é a gente entender que quando a gente está conectado com Deus, Deus ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar, querido. Deus cuida da gente. É que a nossa mente, às vezes, nos prega peça. A nossa alma nos prega peça. Porque a nossa confiança não está 100% em Deus. E às vezes fala, mas como que vai ser amanhã? Mas eu quero te dizer que amanhã Deus tem a provisão para cada dia. Ele até ensina sobre os passarinhos. Olhe para os passarinhos. Eles não plantam, não colhem. Mas todo dia Deus alimenta eles. Será que Deus não vai alimentar você? Será que Deus não vai cuidar de você? Deus cuida, querido. O salmista diz: eu já fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. Então, se você realmente tem a justiça plena que é Jesus no seu coração, você não vai viver na mendicância. Deus ele vai prover para você tudo que você precisa. No livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 12, olha o que diz aqui: separarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, olha o que ele fala: todo o primogênito da jumenta resgatarás. O que é resgatará? Todo primogênito da jumenta você vai... Quanto custa uma jumenta? Vamos lá. Quanto custa uma jumenta hoje? Uns milão, vamos pôr aqui, custa milão. E aí você vai pagar milão pela jumenta, entregando aonde? No tesouro do Senhor.
e você vai ficar com a jumenta. Agora tem gente que fala assim, não, a jumenta é minha, não vou dar não. E olha o que ele diz aqui. No caso ele diz aqui, resgatarás com um cordeiro, porque o cordeiro era um animal puro, e a jumenta era um animal impuro. E se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Tem uma tradução que diz, destronca e mata. Se você não resgatar a jumenta, você tem que matar. Então, quer dizer, se você não der, você vai ficar sem ela, porque se você não der, lá na frente ela vai tropeçar, vai quebrar o pescoço, vai morrer a jumenta. Então, Deus está falando assim, se você der, você vai ser abençoado. Se você não der, você vai perder do mesmo jeito. É doideira, né? Você pensa isso, cara, que coisa louca isso aqui. Mas é a palavra. Jesus estava ensinando que, estando comigo, está abençoado. Estando com você, está amaldiçoado. Vai morrer do mesmo jeito. E se não resgatar, cortar-lhe a cabeça, mas todo o primogênito do homem, entre teus filhos, resgatarás. Quer dizer, todo o primogênito de homem, você tinha que oferecer um cordeiro. Então, isso a gente pode aplicar na nossa vida financeira, querido. Deus, Ele quer nos ensinar. Tudo que Deus... Hoje, a gente não trabalha com gado. Pode ser que nem um fazendeiro aqui, não sei. Né? Mas a gente não trabalha com gado, a gente não trabalha com plantação. Mas hoje o homem, ele não é mais rural, ele é urbano. Então, ele desenvolve o trabalho e recebe em dinheiro. Virou isso aí já há muitos anos. É assim. Então, o que Deus quer que você entenda que o primeiro é dele. Não é meu, não é seu, é dele. E quando isso não acontece, aí você diz assim, não sei porque meu dinheiro não dá. Agora você sabe que a jumenta está sendo quebrada. A jumenta que ficou no seu bolso está sendo quebrada. Entendeu? Mas é a palavra de Deus. Olha o que diz Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. A primeira parte do que eu ganho, eu tenho que honrar a Deus. Salomão, que escreveu isso, foi o homem mais rico que já existiu. O rei mais rico que já existiu naquele tempo. A Bíblia diz que prata no reino de Salomão era como pedra. De tanta prata que tinha, não tinha valor a prata. Então, está na Bíblia, é só você ler. Então, isso você vê o tanto de coisa que tinha. Um homem que se tornou... Hoje, acho que ele seria trilionário, né? Não é bilionário, trilionário. Acho que ninguém ainda tem algum trilionário aí, Gabriel? Não, né? Mas acho que Salomão, naquele período, ele era trilionário, se fosse nos dias atuais. Então, um homem que tinha... A Bíblia fala de navios e navios que vinham de ouro para ele todo ano, toneladas e mais toneladas de ouro para ele todo ano. Então você vai ler a história de Salomão e um homem que ele organizou. A organização de Salomão me faz eu coçar a cabeça, sai umas fumaças de ver como que o homem era organizado, como que ele organizava tudo, como que funcionava. Os banquetes que ele dava, o almoço de Salomão, todo dia era banquete. Não sei como eles eram magros naquele tempo, se comiam tanto daquele jeito, né? Comiam muito mesmo, eram banquetes. Eles tinham pessoas por mês, tinha pessoas que cada mês trazia todo tipo de comida que eles precisavam. Cada mês tinha Então, um homem que treinou, e aqui ele fala sobre a gente honrar a Deus, porque é o princípio do primeiro, é a gente entender que Deus quer nos abençoar, querido, mas a avareza no nosso coração, o engano do coração impede-nos de não ser abençoados, porque na nossa cabeça vai faltar. Mas por que vai faltar? Primeiro, que às vezes a sua fé não alcança isso. Segundo, porque o coração às vezes é enganoso. E são outras coisas que vêm, mas eu quero dizer que Deus quer abençoar tudo que você colocar a mão.
Não é o toque de Midas, não, que tudo ele tocava virava ouro. Não, não é isso. Mas ele quer abençoar você. Com isso quer dizer que você não vai ter problema? Claro que vai ter. Às vezes tem. Por exemplo, minha esposa sofreu um acidente. Nós somos fiéis ao Senhor. Mas esses dias eu estava pensando sobre isso. De uma ação maligna sobre a família da minha esposa. Porque o meu sogro e meu cunhado, que é o irmão dela, pegaram o Covid e os dois ficaram numa situação muito crítica. Meu sogro faleceu, mas meu cunhado passou pelo vale da sombra da morte e não morreu. E depois a Ana passou pelo vale da sombra da morte e não morreu. Então eu falo assim, o diabo, ele queria ceifar mais uma vida, mas a mão do Senhor protegeu, tanto ele como ela. Então, muitas vezes o diabo vem. Vem porque tem alguma legalidade? Não, porque a missão dele é roubar, matar e destruir. Às vezes ele simplesmente vem fazer isso. Mas olha para a vida de Jó, a situação terrível que Jó passou, mas Deus não deixou que ele morresse, porque a mão do Senhor estava sobre Jó. Você pode tocar até um ponto, mas daqui para cá. Então, muitas vezes nós somos testados. São momentos que a gente passa na vida para a gente ser testado. E quando a gente passa por aquela prova, nós nos tornamos muito mais aprovados. Deus quer nos levar a lugares muito mais elevados. O momento que você está vivendo na sua vida é pouco diante do que Deus quer fazer. Mas o que Deus quer fazer? Deus quer ver o teu coração primeiro. Como está o teu coração? Deus fala, sonda, esquadrinha o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho reto. Era o que Davi fazia todos os dias, essa oração. Sonda-me, Senhor. Eles faziam um escaneamento do coração dele todos os dias, para ver se o coração dele estava realmente alinhado com o propósito de Deus ou não. Então a gente olha para quem lê a Bíblia e vê. Você entra no livro de Crônicas e Reis, você lê muito sobre por amor do meu servo Davi. Então você olha o coração alinhado de Davi, que séculos e séculos mais tarde Deus ainda está falando da promessa que ele tem, por amor ao meu filho Davi, eu vou manter essa casa aqui. Então isso mostra de um legado que Davi deixou. Deus não diz respeito só a você, diz respeito a toda a sua descendência. As atitudes que você toma hoje aqui na terra está dizendo respeito a toda a tua descendência. Você vai partir, mas a tua descendência será abençoada e poderosa na terra. Por quê? Porque você tem sido fiel ao Senhor. Isso fala de colocar Deus em primeiro lugar. Aí nós olhamos para encerrar agora Malaquias capítulo 1, versículo 12. Olha o que Deus diz. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, eis aqui, que canseira, e os lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo, e o enfermo, assim trazeis a oferta. Quer dizer, pessoas que estavam trazendo o vil para Deus. E aí, olha o que Deus diz. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois seja maldito o enganador, aí fala do coração, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, o que tem mancha. Tinha um animal bonito ali, ele tem um animal bonito, mas ele pega o coxo, ele pega o manco, ele pega aquele que não presta, que ninguém quer comprar, ninguém paga um tostão de réis naquele tempo, né? Não paga R$1 por aquele animal, porque não vai produzir nada. E aquele que eles ofereciam para Deus. E Deus, então, está amaldiçoando exatamente por conta do quê? Do coração enganoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Quem é o primeiro na nossa vida? Quem é o primeiro na sua vida?
Essa é uma análise que a gente tem que fazer todos os dias. Não é sobre dinheiro, é sobre Deus estar em primeiro lugar na sua vida. O dinheiro é só uma consequência, porque quando Deus está em primeiro lugar na nossa vida, o dinheiro não tem mais importância. Entendeu? Então, muita gente que às vezes tem um coração enganoso, ele pensa, estão querendo tirar dinheiro de mim. Não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com o coração voltado para Deus em primeiro lugar. Porque se o seu coração estiver alinhado, você sabe que tudo que você tem pertence a Deus. E você devolver para Deus 10%, ou pegar a sua primícia e entregar ao Senhor, que é um dia do seu trabalho, não é nada, porque você sabe que tudo que você tem pertence a Ele. E é Ele que te dá vida, Ele que te dá saúde, Ele que te dá paz, Ele que te dá alegria, Ele que te dá tudo. Mas quando você tem esse reconhecimento no coração, nada pesa. Nada pesa.